Nós iniciaremos a mensagem de hoje, convidando os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 19 até o 22. Vamos ler então o texto de hoje. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda a forma do mal. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra lida neste momento. Ó Deus, já chegando quase às últimas mensagens, os últimos versículos desta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Senhor Deus, tantas lições ricas, maravilhosas, nós extraímos daqui para a vida da tua igreja, para a vida dos irmãos, para as nossas vidas. Que o Senhor continue falando neste momento através do teu Espírito Santo, que revelou esta palavra e que neste momento conduz essa mensagem aos corações dos irmãos. Que teu Espírito possa nos usar, Pai, como sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos a tua direção. Amém. Amém. Meus irmãos, no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, já a partir do versículo 12, Paulo faz diversas recomendações. Aqui o título em negrito na minha Bíblia diz diversos preceitos para a igreja. Nós já tratamos sobre eles, não vou trazer novamente aos irmãos, mas só para relembrar, domingo passado nós tratamos no versículo 16, 17 e o 18, onde o apóstolo Paulo fala e ordena para que os irmãos naquela igreja se alegrem, como ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, nós fizemos a exposição desses 3 versos domingo passado. Os irmãos que estiveram aqui perceberam a profundidade dessas palavras, de como Paulo não são palavras vazias quando nós nos debruçamos sobre cada palavra, cada versículo, e também nós recorremos a outras passagens do próprio Paulo em outras cartas, ou nessa mesma carta. Irmãos, nós extraímos lições aqui para as pessoas que vivem abatidas, que precisam ser incentivadas, animadas, como ele mesmo disse anteriormente, com aqueles que estão desanimados. No versículo 14 ele vai dizer: consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos ou pacientes para com todos. E normalmente as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, depressão, é um remédio, irmãos, dado pela palavra de Deus, a mensagem que está nesses 3 versículos. E hoje, os versículos 19 até o versículo 22, nós vamos tratar da relação do cristão com o Espírito Santo de Deus e com seus dons. Na de domingo passado, nós tratamos da relação do cristão para com Deus e consigo mesmo e para com Deus. Hoje nós vamos abordar a relação do cristão, ou poderia ser o cristão, o Espírito Santo e os seus dons. Mas eu intitulei a mensagem de hoje como não desprezem as profecias. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 20. Não desprezeis as profecias. E nós vamos ver que esse não desprezar as profecias está intimamente relacionado com o versículo anterior, que é o 19, quando ele vai dizer: não apagueis o espírito. E depois também ao 21, que diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal, está no versículo 22.
Então, antes de iniciar a exposição propriamente dita, gostaria de dizer aos irmãos, a título de introdução, que no meio cristão, quando nós tratamos desses dons miraculosos, como assim são chamados, aqui Paulo menciona ao menos dois. Paulo menciona as profecias e menciona nas entrelinhas, ou de forma direta, no versículo 21, ao discernimento de espírito. Quando ele diz, não julgai todas as coisas, ele está apontando para aquilo que ele mesmo, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, fala do discernimento de espírito. Então, mas há outros dons também miraculosos, curas, milagres, curas, línguas, interpretações de línguas. Então, mas aqui Paulo menciona apenas esses dois, e dando um foco maior, logicamente, às profecias. E por que Paulo faz isso, irmãos? Porque as profecias são importantes, elas não devem ser desprezadas. Como eu disse aos irmãos, os cristãos, quanto a esse assunto dos dons miraculosos, se dividem em dois grupos principais. Pode haver outras subdivisões, mas os dois grupos principais que se dividem são aqueles que são chamados de continuistas, ou aqueles que acreditam na continuação dos dons miraculosos, e existe um outro grupo chamado de cessacionistas, que são aqueles que acreditam que certos dons foram usados apenas por um período e que depois Deus não usou mais desses dons. Dentre estes, o de profecia, como nós colocaremos aí. Os irmãos bem sabem, a posição do qual nós cremos e ensinamos, com base nas Escrituras, inclusive desse próprio texto, é de que esses dons, eles cessaram. Foram usados em um período e depois não mais, como foi no período bíblico. E aí, durante a mensagem, eu vou explicar isso aos irmãos com mais calma. Mas vejamos, irmãos, a primeira questão, no versículo 19, Paulo diz, não apagueis o Espírito. E quando Paulo fala de não apagueis o Espírito, eu poderia citar aqui alguns outros textos nas Escrituras Sagradas, apontando para essa questão de apagueis aqui, mas eu vou citar só um, que, por exemplo, aparece lá em Mateus 25, quando as 10 virgens estavam aguardando o noivo, e as suas 5 delas eram prudentes, bem preparadas, com azeite e tudo mais, aguardando a chegada do noivo, e 5 delas eram despreparadas, e não tinham azeite suficiente. E quando estava se aproximando o horário para a chegada do noivo, as suas lamparinas começam se apagando. E elas, percebendo isso, pedem azeite às outras. E elas dizem, não podemos, porque senão vamos ficar sem azeite também. Então vocês devem ir procurar e comprar. E assim elas foram, os irmãos já sabem da história, e elas, ao retornarem, ficaram de fora e não entraram, porque elas não se prepararam adequadamente. Então, quando ele diz, não apagueis o Espírito, irmãos, não pode ser entendido de forma nenhuma como que um cristão verdadeiro, já expliquei isso aos irmãos diversas vezes, ele venha a perder a sua salvação. Porque quando uma pessoa se converte, segundo o livro a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, quando uma pessoa se converte, no versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que nós, todos os cristãos verdadeiros, ao ouvirem o evangelho da salvação, da nossa salvação, cremos e também fomos selados. Então, o selo do Espírito Santo é imediatamente a salvação. É junto no dia do momento em que nós cremos. Então, no momento que cremos, fomos selados. E este selo do Espírito Santo, assim como os selos, eles têm o propósito de serem invioláveis.
eles não podem ser violados até que Cristo volte e resgate a sua propriedade, como diz o versículo 14, o qual é o penhor, ou seja, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até que Cristo volte, nós estamos seguros e garantidos pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, este tal não é dele. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem de como o cristão verdadeiro, todo cristão verdadeiro, tem o Espírito Santo em sua vida. É impossível que alguém se converta a Deus se não for por obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele inspirou toda a Escritura Sagrada, nós sabemos disso, Paulo diz isso na carta a Timóteo, toda a Escritura foi inspirada por Deus, né? Útil para o ensino, para a repreensão, como Paulo diz, e o Espírito Santo, ele distribui os dons, apesar de que os dons também, em outras passagens, aponta que é de Cristo, outras passagens é de Deus, mas sabemos que a Trindade, mais especificamente os dons do Espírito Santo, são distribuídos à igreja do Senhor. Então Deus chama os pastores, capacita, o Espírito Santo de Deus nos conduz durante todo o processo de preparação, de ministério, de estudo, para trazer a mensagem de Deus aos irmãos. Quando nós estamos aqui de púlpito, com a mensagem preparada, que o Espírito Santo nos conduziu durante todo o processo, agora nós proferimos a palavra de Deus, nós levamos essa palavra até os ouvidos dos irmãos e o Espírito Santo se encarrega de conduzir essa palavra ao coração, ao entendimento dos irmãos. Então, o Espírito Santo, do começo ao fim, opera na obra da pregação, na obra da conversão. As pessoas só são convertidas porque elas são chamadas graciosamente através da palavra de Deus e o Espírito Santo toca em seus corações, retirando o coração de pedra, o coração duro e colocando um novo coração, como diz o profeta Ezequiel. Então, o Espírito Santo opera em nossas vidas desde sempre, irmãos, e estará conosco para sempre. Jesus prometeu o seu Espírito quando lá no Evangelho de João, capítulo 14, também capítulo 16, falando de que ele vai para junto do Pai, preparar-vos lugar, mas ele não nos deixará, não deixará órfão a sua igreja, ele enviará um outro Consolador, que é o Espírito Santo da promessa. Então, nós não devemos, de forma nenhuma, irmãos, apagar o Espírito Santo em nossas vidas. E como nós podemos fazer isso, né? Uma vez que Paulo menciona aqui. E eu tomei por base 2 textos na carta de Paulo aos Efésios. Aí eu convido os irmãos a abrirem as suas cartas em Efésios, capítulo 3. O versículo 30, Paulo diz o seguinte, o capítulo 4, tá, irmãos? Perdão. Capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 30, Paulo diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Lembra do versículo que nós lemos de Paulo em Efésios 1, 13? Então aqui ele traz uma nota com maior esclarecimento ainda daquilo que está lá no versículo 1, no capítulo 1 do versículo 13 dessa mesma carta. Ele diz: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, como é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, irmãos? Esse é o sentido, pelo menos até onde eu entendi, é este o sentido de que nós podemos apagar o Espírito Santo em nossas vidas. É quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele fica em nossas vidas, mas ele fica triste, ele fica constrangido, porque nós pecamos. Então é através do pecado. Observe que toda essa porção do 25 ao 32, Paulo está falando sobre a exortação à santidade. Ele vai dizer no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, toda vez que mentimos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer, irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Toda vez que nós nos iramos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós apagamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é que ele vai nos abandonar, tá, irmãos? Não entendam isso. O versículo 28 vai dizer,
o versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, toda vez que nós deixamos de trabalhar, como ele vai dizer, antes trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir o necessitado. Então, toda vez que nós deixamos de trabalhar e furtamos, roubamos, então nós pecamos contra Deus, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, toda vez que nós usamos de palavras depravadas, falamos coisas que não agradam a Deus, com isso nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E aí ele finaliza, arremata, dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Observe, irmãos, todos esses pecados que Paulo traça aqui, ele está falando sobre os frutos da carne, que Paulo também relaciona mais na frente aqui no capítulo 5. E lá no versículo 18 do capítulo 5, Paulo diz: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, Paulo compara e mostra que a embriaguez é o inverso de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está dominada pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando ela está embriagada, longe disso, ela perde todo o senso, todo o bom senso, ela perde todas as coordenadas de moralidades possíveis. A pessoa embriagada, ela faz coisas imagináveis. Então, inimagináveis, né? Então, o que nós podemos olhar, irmãos, para esses textos aqui? Se nós queremos agradar o Espírito Santo de Deus, se nós queremos que o Espírito Santo de Deus opere em nossa vida e nós venhamos nos encher do Espírito Santo, então nós temos que ser imitadores de Deus, como Paulo diz aqui no versículo 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, só para os irmãos entenderem, como é que nós apagamos o Espírito Santo em nossas vidas? Quando nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós pecamos, toda vez que pecamos, o Espírito Santo se entristece. Ele não nos abandona, tá? Mas ele fica constrangido. Eu costumo usar uma ilustração antiga de como isso acontece. Imagina você estar na sua casa e você prepara a sua casa limpa, bem, para receber uma visita importante. Você aguarda aquela visita chega na sua casa muito alegre, e aí de repente você também cria algum tipo de animal, o cachorro, por exemplo, e o cachorro vem na hora que a visita está em casa e defeca no meio da sala. Você vai ficar muito constrangido. Você vai pedir desculpa para o visitante, você vai limpar, colocar todos os aromas possíveis para melhorar o ambiente, mas o constrangimento ficou. O visitante também vai ficar constrangido, ele vai dizer: não, é assim mesmo. Mas ele vai ficar constrangido, irmãos. Da mesma forma, o Espírito Santo em nossas vidas, quando nós pecamos. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, fazer os desejos dessa carne, os desejos desse mundo. Então, o primeiro ponto do texto de Paulo aos Tessalonicenses de hoje é justamente essa: não apagueis o Espírito, tá? Mas enchei-vos, né? Ou seja, devemos nos encher do Espírito Santo. O segundo ponto, irmãos, é: não desprezeis as profecias. E aí eu queria chamar a atenção, da mesma forma que Spurgeon, eu até anotei aqui, irmãos, para mostrar aos irmãos. Spurgeon disse o seguinte, quando ele pregou um sermão famoso de Spurgeon sobre o livre-arbítrio, e ele intitulou esse sermão de Livre-arbítrio, um escravo. E ali, então, ele usou o texto de João, capítulo 5, versículo 40, que diz: mas não quereis vir a mim para que tendes vida. E aí, então, ele diz assim: olha, os arminianos pegam esse versículo e usam, eu vou ler como ele de fato escreveu. Este texto é usado pelos arminianos como uma das suas grandes armas e frequentemente descarregada com um barulho terrível contra os pobres cristãos chamados calvinistas. Nesta manhã, eu pretendo apontar a arma, ou melhor,
virá-la contra os inimigos, porque ela nunca pertenceu a eles, jamais foi fabricada na forja deles. Pelo contrário, este texto intenciona ensinar a doutrina exatamente oposta àquela que eles ensinam. Ou seja, na interpretação de Spurgeon, as pessoas pegavam o texto e diziam assim: não quereis vir a mim para que tendes vida? Ou seja, eles faziam uma pergunta, mas o texto lá não tem pergunta, lá no texto é um ponto, é uma afirmação. Ou seja, Spurgeon disse: olha, vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Não é dizer assim: olha, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Não, o texto lá não faz uma pergunta, lá é uma afirmação, é uma afirmativa. Por isso Spurgeon diz: eu vou virar arma contra eles, porque essa arma nunca foi deles, essa arma sempre foi nossa. Da mesma forma, irmãos, que o texto que está diante de nós, de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, é usado pelos continuistas para dizer: ó, tá vendo? Paulo está dizendo, não desprezeis as profecias, então nós podemos profetizar à vontade, devemos usar o dom de profecia, porque Paulo está autorizando a fazer isso. Irmãos, o mesmo argumento de Spurgeon eu uso agora. Essa arma não é deles, essa arma é nossa, e nós vamos usá-la agora. E veja bem, jamais devemos desprezar as profecias, irmãos. Vamos lá. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo ele vai falar sobre este assunto, sobre a diversidade de dons. Ele vai dizer, aqui no versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a uns é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outros segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a uns variedade de línguas, e a outros capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, Paulo relaciona a profecia aqui e o discernimento de Espírito como um dom dado à igreja. E a igreja deve usar esse dom. E Paulo vai falar, irmãos, no capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Este é o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Essa é a nossa defesa de hoje. As profecias, elas foram usadas e ainda são usadas no dia de hoje, eu vou explicar de que maneira, mas elas passarão, elas não ficarão para sempre. Como foram no período bíblico. Paulo está dizendo que o amor jamais acaba. Então, o dom que permanece é o amor. O amor é o dom supremo. Ele vai dizer que havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Esses dons, irmãos, eles foram usados por um período, e nós vamos mostrar como. E o capítulo 14, Paulo vai orientar a igreja de Coríntios quanto ao uso do dom de língua e de profecia. Então, se os irmãos lerem com cuidado todo o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, os irmãos vão perceber que Paulo vai abordando os dois dons, os principais. Ele vai abordando, na verdade, ele vai colocando o dom de profecia como superior ao dom de língua. Veja, o versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo está falando sobre a importância, irmãos, do dom de profecia, sobre o seu grande valor para a igreja. O versículo 13 ele vai dizer: mas o que profetiza aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele está mostrando que o dom de profetizar é muito superior ao dom de língua. E aí no versículo 5 ele vai dizer:
ainda que eu falasse todas as línguas, perdão, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Paulo está mostrando que a profecia é muito melhor do que línguas. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Muito bem, então, quando Paulo vai falar sobre os dons, os irmãos podem ler depois com calma todo esse capítulo, eu não vou ler, certamente, mas destaquei aqui o versículo 24, que diz: porém, se todos profetizarem, e entrar algum indulto ou incrédulo ou indulto, é ele por todos convencidos e por todos julgados, ou seja, mostrando que a profecia tem o propósito de levar a mensagem de Deus aos incrédulos, tornando-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E aí, irmãos, Paulo traz a ordem do culto, né? ou poderíamos dizer, o princípio regulador do culto, a partir do versículo 23, de como se deve dar essas coisas durante o culto público. Ele está orientando a igreja de Corintos a respeito disso. Ele vai dizer no versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Preste atenção, irmãos, julguem. Enquanto é popular nos dias atuais, sempre usando um versículo isolado, e dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados. Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos julgar, irmãos, segundo a reta justiça. As pessoas não compreendem isso. Mas Paulo está dizendo aqui, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, para ver se realmente aquilo era de fato a palavra de Deus. O versículo 30 ele diz: se porém vier revelação a outros que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas, anotem isso, irmãos, isso é importante. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não é que de repente se levanta um irmão aqui no meio da igreja e marchando com a autoridade, vem aqui e tome o microfone do pastor e profere as suas profecias à igreja. Não, de fato nenhum. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então ele pode ficar sentado e calado esperando a vez dele, se assim for concedido. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ao versículo 37 ele vai dizer assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais em falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, Paulo está dizendo aqui, não proibais em falar em outras línguas. Mas nós sabemos, irmãos, que o Paulo, ele dá um critério para que essas coisas aconteçam no culto de Corintos. As línguas deviam seguir o mesmo critério das profecias, dos profetas. Se alguém fosse falar em língua, tinha que ser 2, quanto muito 3, e isso sucessivamente, e que tenha intérprete. Se não tiver intérprete, que o irmão fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. É isso que Paulo orienta aqui. Paulo está organizando o culto público das igrejas, especialmente da igreja de Corinto. Muito bem, irmãos. Então, diante dessa informação de que nós jamais devemos desprezar as profecias, como diz a palavra de Deus, como Paulo está dizendo para nós na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 20, não desprezeis as profecias. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Paulo está falando, irmãos, da revelação de Deus ao seu povo, que Deus usou aos profetas. Veja bem o que disse o autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, e o versículo 1 e 2. O autor disse o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Observe, irmãos, que o autor dessa carta, que eu não sei quem não sabemos, há dúvidas quanto a isso, por isso eu prefiro dizer que não sei quem é o autor dessa carta. No entanto,
ele está dizendo aqui que Deus, no passado, falou de muitas maneiras. Ele falou através de sonhos, visões, revelações, falou através da criação, falou através de diversas formas. Ele usou os profetas para trazerem a sua palavra ao povo. O profeta ouvia de Deus a sua voz e trazia com fidelidade a mensagem de Deus ao povo. Esse é o ato profético. O profeta não poderia, de forma alguma, dizer algo em nome de Deus que Deus não mandou ele dizer. Porque isso está também registrado nos livros do Antigo Testamento. Os irmãos puderem acompanhar rapidamente em 2 textos. Deuteronômio capítulo 13. Moisés vai escrever o seguinte a respeito dos falsos profetas, já no Antigo Testamento, que existia a atividade dos falsos profetas. Moisés diz: quando profeta ou sonhador, observe, irmãos, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal, o tal sinal, ou seja, o profeta veio, anunciou um sinal, o sinal foi realizado, a profecia dele se cumpriu. Mas mesmo assim, veja só o critério que Moisés passa aqui na sua palavra ao povo. E sucedeu que o tal sinal ou prodígio que se houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto. Vou repetir, irmãos. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele, assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, apareceu um profeta no meio de Israel, esse profeta profetizou e a profecia dele se cumpriu. Mesmo assim, se este profeta conduziu o povo à idolatria, a adorar outros deuses, deveria ser morto. Meus irmãos, Moisés é muito duro. Não, irmãos, foi Deus que revelou a Moisés. Quer ver o outro texto? Em Deuteronômio mesmo, capítulo 18, versículo 20. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes no teu coração, como conhecereis a palavra do Senhor? Que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, será nem suceder como profetizou. Esta é a palavra de que o Senhor disse, com sabedoria e com soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Ou seja, aqui Moisés está dizendo que se um profeta falar algo que Deus não mandou ele falar, ele deve ser morto. E se as palavras deles se as profecias deles não se cumprir, o povo não deve temer. E deve ser considerado falso profeta. Então, já no Antigo Testamento, irmãos, a falsa profecia, os falsos profetas já estão em alta. Há muitas outras passagens, eu não vou citar todas aqui, porque nós não temos esse tempo, mas quando o apóstolo Paulo está dizendo não desprezeis as profecias, ele está se referindo à verdadeira profecia. Ele está se referindo à palavra de Deus. Então, para nós
que cremos nas Escrituras Sagradas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Toda a Escritura, somente a Escritura, são os dois princípios da Reforma Protestante. Toda a Escritura e só a Escritura, ou somente as Escrituras, nada mais do que as Escrituras. Então, quando a Bíblia, na época de Paulo escreveu certamente essa carta aos Tessalonicenses, a Bíblia ainda não estava completa. O Antigo Testamento já estava pronto. No entanto, o Novo Testamento não estava pronto. Portanto, ele diz, não desprezem as profecias, não desprezeis as profecias. Por quê? Porque a palavra de Deus estava sendo revelada. E aqueles irmãos na igreja de Tessalônica não estavam valorizando adequadamente as profecias. Então, irmãos, quando nós olhamos para as palavras de Paulo aqui aos Tessalonicenses, quando ele diz não desprezeis as profecias, nós devemos entender não como profecias aqui no sentido de adivinhar o futuro, mas no sentido de ver a palavra de Deus e interpretar a palavra de Deus adequadamente. Pelo menos esse é o entendimento de João Calvino e da maioria dos reformadores sobre o assunto. Então, profecias aqui não está se referindo à predição ou a adivinhar o futuro ou falar sobre o futuro das coisas que acontecerão. Mas profecias aqui está se referindo à mensagem de Deus que foi anunciada no passado, no presente, e que estava sendo registrada, no caso, o Novo Testamento. O Antigo Testamento já estava registrado, mas o Novo Testamento estava em processo de escrita, e por isso que aqueles irmãos deveriam valorizar de maneira especial as profecias, porque era através delas que Deus estava revelando a sua palavra. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, no final, capítulo 22, João, ao receber a revelação de Jesus Cristo, das últimas coisas, ele selou o livro de Apocalipse, vamos imaginar assim, ele concluiu o livro de Apocalipse com as seguintes palavras, versículo 18, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras do livro da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui através do apóstolo João escrevendo esse livro? Olha, as escrituras estão fechadas, completas. Não acrescentem nada e também não subtraia nada dela. Por isso que nós cremos em somente as Escrituras. Nós não buscamos nenhum outro manual para a nossa vida e conduta. Nós podemos ler diversos livros de autores cristãos e até autores não cristãos e aprender lições. No entanto, irmãos, no quesito espiritual, como eu falei domingo passado, a respeito da nossa alma, Deus ele não só conhece perfeitamente a nossa alma, como ele também escreveu um manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós queremos conhecer a nós mesmos, se nós queremos conhecer a nossa alma, nós devemos ler o manual do Criador, que é a palavra de Deus. Então, nós não podemos acrescentar nada e nem diminuir nada. Então, toda a Escritura, somente as Escrituras, aqui está esse princípio, nesses versos. Então, para nós, as Escrituras estão finalizadas. Deus não revelou mais nada, porque se Deus continuar revelando alguma coisa, deveria ser acrescentada às Escrituras, porque é a palavra de Deus. Mas não, a Bíblia está completa. E eu trouxe aqui também para mostrar aos irmãos a nossa confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de 1689, logo no primeiro capítulo. Aqueles homens do passado, os nossos pais, como a gente diz, na fé, os batistas reformados lá na Inglaterra, em Londres, escreveram o seguinte: o primeiro capítulo é sobre as Escrituras Sagradas. Eu vou ler aos irmãos só esse primeiro ponto, para não ser tão cansativo. Eles escreveram o seguinte: a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento.
fé e obediência salvífica. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. Está em consonância com aquilo que a gente leu lá em Hebreus. Então, e posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz das Escrituras Sagradas indispensáveis, aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. Entenderam? A parte final, aqueles antigos modos de Deus revelar, através de sonhos, visões, revelações e tal, como foi no passado, os profetas, a sua vontade ao seu povo, porque Deus usou esses expedientes no Antigo Testamento e também no Novo. Então, esse expediente agora já se completou, não há mais necessidade, porque nós temos as Escrituras completas. Nós temos a palavra de Deus clara e não precisam de Deus falar novamente através de sonhos e visões e revelações. No entanto, irmãos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora voltando aqui novamente, só para fazer essa conexão com os irmãos, quando ele diz, não desprezeis as profecias, nós de fato não desprezamos as profecias. Quem despreza as profecias são justamente aqueles que estão em busca de novas profecias, de novas revelações. Porque as pessoas que estão em busca de novas profecias e revelações, elas estão dizendo com isso, por mais que elas não digam abertamente, mas inconscientemente elas estão dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Falta ainda alguma coisa. É necessário buscar um pouco mais. Deus falou. Meus irmãos, qual seria a reação dos irmãos se de repente alguém na igreja, alguém chega até você e diz assim, meu irmão, Deus tem uma palavra para você, Deus revelou algo maravilhoso para dizer para você. Qual será a sua reação? Como deve ser a nossa reação? Irmãos, sinceramente, nós devemos parar, olhar para a pessoa e dizer, cadê? Onde está? Aí você pega a sua Bíblia e diz assim, me mostra aí onde é que está. Ela diz, não, mas não está aí. Então qual é essa nossa reação diante de uma proposta dessa, irmãos? É dizer assim, anátema, maldito. Não! Porque foi assim que Paulo disse para a gente fazer, irmãos. Está lá em Gálatas 1:8. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema aqui traduzida é uma transliteração da palavra grega. A palavra anátema no grego significa maldito. Então, vou ler de forma, uma tradução mais direta. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Aí ele continua, a gente pensa, não, tá bom, Paulo já disse. Mas não, Paulo reforça no próximo versículo a mesma ideia. Diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além do que ele recebeste, seja maldito. Meus irmãos, mas foi um anjo. O anjo falou comigo. O que eu faço diante disso? Maldito, irmãos. Mas, irmãos, foi um anjo. Paulo está dizendo para dizer que ele é maldito. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, não é um anjo vindo do inferno, é um anjo vindo do céu, e vos prega o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Não é brincadeira, irmãos. É sério isso. Que as pessoas
estão brincando com essas coisas. Então, não estão brincando com maldições. Nós temos exemplos na história da igreja, de seitas, né, que se debandaram e que foram fundadas, normalmente, com base nessas profecias extras bíblicas. Por exemplo, nós temos o Adventismo do sétimo dia, irmãos, baseado nas revelações, inicialmente de Guilherme Miller, depois de Ellen White. Irmãos, Ellen White é considerada pelo Adventismo do sétimo dia como uma profetisa que tem autoridade tal qual o apóstolo Paulo, o apóstolo João. E Paulo está dizendo, irmãos, que é maldita. Maldito. Jamais devemos aceitar as profecias de Ellen White como verdadeiras, mas devemos entender como falsas. Assim também como os fundadores das Testemunhas de Jeová. Inclusive, eu preparei um material, o irmão outro dia estava me cobrando sobre esse material que eu tinha falado para ele, falando sobre as heresias pregadas pelas Testemunhas de Jeová, e eu listei lá várias delas, e neste meu material, e o título que eu coloquei foi Testemunhas de Jeová, uma sociedade de falsos profetas. Porque, de fato, eles são, irmãos, falsos profetas. Desde a sua origem. Basta estudar um pouquinho sobre o assunto. O apóstolo João, quando ele escreveu na sua segunda carta, na segunda carta de João, na epístola de João, ele diz o seguinte no versículo 7: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tem realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas, porque aquele que lhes dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Os testemunhos de Jeová negam Jesus Cristo vindo em carne. Negam Cristo como Filho de Deus. Eles chegam na sua casa educadamente, são muito elegantes, e você fica constrangido com aquilo e recebe os falsos profetas em sua casa. E depois que você recebe, irmãos, é difícil de vocês tirá-los de lá, a não ser com a oração. Se você pedir para orar com eles, e você mesmo orar, eles nunca mais voltam na sua casa. Nós já experimentamos isso e é de fato verdade. Porque quando nós oramos sempre a Deus Pai que está no céu, por meio de Jesus Cristo, pedindo a intercessão e a orientação, e o Espírito Santo intercede por nós em nossas orações, como de fato nós cremos. E quando nós oramos assim, irmãos, para os testemunhos de Jeová, isso é uma blasfêmia, porque eles não creem na Trindade. Por isso, nunca mais eles voltam na sua casa se você orar com eles lá. São falsos profetas. Estão aí ao nosso derredor. E nós nem percebemos isso, irmãos. Então nós somos convocados a combater os falsos profetas. Se a Bíblia combateu os falsos profetas, nós também devemos combatê-los. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro nessas cartas. Voltando aos Tessalonicenses, irmãos, para finalizar. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Irmãos, nós não desprezamos as profecias, nós desprezamos as falsas profecias. Quando eu pego o texto bíblico, esse é o entendimento nosso, eu faço um estudo acurado, vejo palavra por palavra, vejo textos cruzados, vejo no texto original, eu faço a interpretação do texto, eu preparo a mensagem e vou trazer essa mensagem aos irmãos. Como de fato eu preparei essa de hoje, preparei até escrevi um material, está aqui, eu vou preparar um livreto depois para disponibilizar aos irmãos. Não desprezeis as profecias. Está contido aqui tudo isso que eu estou falando aos irmãos. Então, quando eu preparo isso, irmãos, e chego até diante da igreja,
perante a igreja e anuncio essas verdades aos irmãos, eu estou, de modo ordinário, trazendo as profecias de Deus aos irmãos. A palavra de Deus que foi revelada ao apóstolo Paulo. É isso que nós entendemos como profecias. Por isso, jamais devemos desprezar as profecias. Por isso que o título é Não Desprezeis as Profecias. Tá? Nós não desprezamos as profecias. Nós desprezamos as falsas profecias. Nós desprezamos aqueles que julgam ter para si profecias. Se você for ver nos cultos por aí, as pessoas estão adivinhando o seu CPF, estão dizendo qual tipo de doença você tem. Aí eles vão lá induzindo e dizem o seu nome, aí você fica maravilhado quando eles fazem isso. Irmãos, isso é arte mágica. Os mágicos fazem isso de forma muito brilhante e até melhor do que eles. Então devemos desprezar toda falsa profecia. Aqui no material que eu escrevi, irmãos, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que disse o autor. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, irmãos. A ideia é de que onde Deus planta o trigo, Satanás vem e põe o joio. Onde Deus planta uma verdadeira igreja, Satanás vem e planta ali uma falsa igreja, ou uma seita. Onde Deus coloca os verdadeiros profetas de Deus, homens de Deus, como no passado colocou, Satanás vai lá e levanta os seus falsos profetas. Onde há um pastor genuíno, fiel às Escrituras, Satanás vai lá, levanta os falsos obreiros, os falsos profetas, para fazer a sua obra. Tá? Então, é esse o texto que eu queria ler com os irmãos. Eu não achei aqui, mas está aqui. Então, essa ideia de que onde Deus age através da sua igreja, Satanás continua também agindo. O problema, irmãos, é que nós devemos ter a sensibilidade, é esse o próximo ponto que eu quero abordar com os irmãos, para discernir os espíritos. Este é o próximo ponto. Nós, como igreja, precisamos discernir os espíritos. Veja o versículo 21. Julgai todas as coisas. Esse é o próximo ponto. Vamos lá. Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas. Ele está se referindo às profecias, irmãos. Lembram do texto de Atos dos Apóstolos, que eu tenho mencionado aqui constantemente com os irmãos? No capítulo 17, no capítulo 17, Paulo fundou a igreja de Tessalônica, plantou a igreja de Tessalônica, depois ele fugiu, para a cidade de Bereia, e ali, em Bereia, as pessoas ouviam as palavras de Paulo e eles buscavam examinar nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo falava era de fato a verdade. O versículo 11, capítulo 17, versículo 11, Lucas diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, Lucas diz que esses irmãos, essas pessoas de Bereia, receberam a palavra com muita alegria, mas eles não receberam somente com alegria, mas eles foram examinar nas Escrituras. Que Escritura é essa? O Antigo Testamento, que era o que eles tinham. Eles foram examinar no Antigo Testamento a respeito das profecias sobre o Messias, do qual Paulo pregava, para ver se de fato era aquilo mesmo que Paulo falava. Esses irmãos receberam o título de mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica, irmãos, eles não estavam valorizando as profecias. Eles não estavam valorizando a palavra de Deus. Aqui não, os de Bereia estavam valorizando a tal ponto que eles queriam ter a certeza de se de fato era aquilo mesmo. Nós falamos sobre curas esses dias, acho lá na casa do irmão Nildo, e aí foi mencionado o fato de, por exemplo, se uma pessoa recebeu uma cura, alguém orou e essa pessoa recebeu a cura, se ela pode ir ao médico fazer exames para verificar se de fato ela está curada. Alguns vão dizer, não pode, porque se você está agindo com incredulidade, você está dizendo que a obra de Deus não foi feita adequadamente. Não, irmãos. Se você está doente e alguém orou por você e você se sentiu melhor e você diz assim, olha, eu acho que eu estou curado. Oh, que bom, Deus agiu na minha vida.
custa nada você ir no médico e fazer os exames para verificar se realmente foi assim. Porque até o seu testemunho fica mais poderoso ainda, né? Diz, olha, está aqui os exames, eu fiz, eu estava com... Olha os exames que eu fiz mês passado, eu estava com essa doença e o irmão orou e Deus abençoou. E olha aqui os exames que eu fiz agora, não tem mais nada. Examinar, é essa a ideia, irmãos. Examinar vem de exame, de verificar metodicamente. Era isso que os irmãos de Bereia faziam. Eles examinavam nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava a respeito do Messias era a verdade. Irmãos, o que Paulo disse em Coríntios 14 sobre a profecia? Quando tiverem um irmão profetizando, os outros que são profetas, que julguem. Enquanto estiver um profeta pregando, falando, os outros que são profetas, julguem, examinem, para ver se ele está falando de fato a verdade, a palavra de Deus. Por isso eu sempre digo aos irmãos, aqui na igreja é assim, eu não tenho a verdade, eu não posso falar aqui as coisas e dizer assim, olha, isso é de mim mesmo e é a verdade absoluta. Não, só terei essa autoridade se eu estiver falando a palavra de Deus. Assim como Paul Walsh disse no seu famoso sermão, a mensagem chocante, né? Mais ou menos isso, pregação chocante, quando ele disse, ainda bem jovem, abriu a Bíblia perante uma multidão de jovens que estavam ouvindo naquela conferência, e ele disse, olha, eu estou agora em uma situação da seguinte forma, se eu li o texto e eu interpretei o texto, se eu li o texto e eu não interpretei o texto corretamente, e eu pregar errado aqui, eu me verei com Deus. Deus vai requerer de mim isso. Agora, se eu li o texto, interpretei o texto corretamente e ensinei os irmãos adequadamente, vocês adequadamente, então vocês aqui estão encrencados. Vocês têm de obedecer a palavra de Deus. Porque se vocês não obedecerem, vocês vão estar lutando contra Deus. Por isso, irmãos, que é importante que o pregador seja fiel às Escrituras. Não que venha contar a história da sua vida, ou coisa assim, ou testemunhos, ou coisa mais. Não, mas que pregue a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, porque ela é suficiente. Porque os irmãos, ao examinarem, vão examinarem a palavra de Deus, para ver se de fato é isso mesmo que estou dizendo. Então os irmãos sabem, é sempre assim. Nós já expomos aqui quase todo o Novo Testamento aos irmãos dessa forma. Estamos agora nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então devemos examinar as Escrituras para saber se de fato é assim mesmo. Erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi assim que Jesus falou, irmãos. Queridos irmãos, o apóstolo João, eu estou finalizando, irmão, já, eu prometo. O apóstolo João, ele escreve algumas passagens alertando quanto os falsos profetas, quanto o anticristo. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim, amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja bem, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Irmãos, isso não é falta de fé quando nós queremos examinar para ver se aquilo que o pastor está falando é de fato a verdade. Nós não devemos pegar tudo que o pastor diz e colocar a goela abaixo, achando que é a mais absoluta verdade, se ele estiver interpretando erradamente as Escrituras. Nós estaremos nos alimentando com um veneno mortal. Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O apóstolo Pedro, irmãos, na segunda carta dele, na segunda epístola, bem pertinho de João, ele vai falar, ele tem um capítulo todo onde ele vai tratar só sobre os falsos profetas. Eu não vou ler todo ele, lógico, mas vamos ler primeiro alguns versículos aqui. O primeiro versículo diz, assim como, o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras,
até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu já ouvi, irmãos, pastores dizendo que Deus é soberano. Que Deus é soberano, mas tem certas coisas que Deus não pode fazer. Eu fico perguntando, irmãos, que soberania é essa? Se Deus é soberano, aí a pessoa vai dizer assim, não, mas tem certas coisas que Deus não pode fazer. É desse tipo de falso ensino que Pedro está falando aqui. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Irmãos, esse tema, ele me fascina, tá? Eu, sinceramente, gosto muito desse tema. Não é porque eu gosto de bater nos falsos profetas, não. Mas é porque é nossa obrigação, irmãos. O pastor, ele tem um cajado na mão para proteger a ovelha e também para descer no lobo dos lobos, né? Para afugentar os lobos. Então, a voz do pastor, como dizia Calvino, é para chamar as ovelhas e para afugentar os lobos. A mesma voz que chama as ovelhas é a mesma voz que afugenta os lobos. Porque surgirão muitos falsos profetas. Irmãos, eu quero finalizar esse ponto, falando sobre o discernimento de espírito, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para não dizer que Jesus não falou sobre o assunto, né? Irmão, você só falou de Paulo, né? De Moisés, de João, de Pedro. Jesus falou sobre o assunto, irmãos, em Mateus 7. Mateus 7, Jesus falando sobre os falsos profetas. Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas, capítulo 15, tá? Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos ou figos de abrolhos? E aí ele segue falando sobre usando essas ilustrações. E mais lá na frente, irmão, no versículo 21, ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, este está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, no dia do juízo, os falsos profetas vão se apresentar, mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu tinha uma igreja que tinha dezenas e milhares de pessoas que congregavam. Irmãos, Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Lembra, eu acho que eu contei essa história outro dia no estudo com os irmãos, do Edir Macedo? No livro de Edir Macedo, que eu li, contando a história dele, e conta uma história que no Maracanã, ele mandava as pessoas tirarem os óculos, pisarem em cima dos óculos, e eles iam ficar curados dos problemas de visão. Irmãos, aquele livro é ilustrado com várias fotos de Edir Macedo, e em todas as fotos que ele estava no livro, estava de óculos. Falso profeta. Entenderam, irmãos? E Jesus está falando desses homens. Jesus está falando dessas pessoas. Jesus está dizendo, olha, eu não conheço essas pessoas. O conhecer aqui é no sentido de íntimo, né? A Bíblia usa a palavra conhecer no sentido de intimidade. José não conheceu a Maria até que ela deu a luz ao filho, ou seja, José não teve relações com Maria até que ela deu a luz ao filho, ou seja, essa palavra é usada no Antigo e no Novo Testamento na ideia de que Deus conheceu intimamente as pessoas, conheceu e elegeu. Então, Jesus diz assim, quando ele diz assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
E então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ou seja, você não é dos meus eleitos, você não faz parte do meu povo. Amém, irmãos? Eu tenho certeza, irmãos, se fosse em outro momento, no outro estudo, como a gente faz na escola bíblica dominical, no culto de quarta-feira, ou no culto de sexta-feira nos lares, os irmãos teriam várias perguntas para fazer para mim. Tenho certeza disso. Mas guarde suas perguntas aí. Se quiserem conversar depois do culto, eu estou aqui. Estarei aqui. Se quiserem depois marcar um momento para a gente tirar dúvidas sobre o assunto, nós faremos isso. Mandar uma mensagem. Eu posso não responder no mesmo momento, mas na hora que eu tiver tempo, eu respondo aos irmãos a respeito do assunto. E eu vou preparar o material, vou imprimir para os irmãos, para distribuir aos irmãos. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que foi lida neste momento. Pela obra do teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, por tamanha salvação, pela garantia de que o Senhor nos dá, que teu Espírito não nos abandona e que estará conosco para sempre, como diz a tua palavra, até que o Senhor volte para resgatar a sua igreja. Ó Deus, prepara o teu povo, ó Pai, prepara os teus servos, redime os teus servos, ó Pai, cada dia, o teu povo, e que possamos nos submeter à tua vontade soberana, ao teu Espírito Santo, a tua palavra, Senhor Deus, revelada. Muito obrigado por tudo, Pai. Possamos recusar toda e qualquer falsa profecia, todo e qualquer ensino, Pai, que venha fora das Escrituras, Pai, deve ser considerado como maldito, como diz a tua palavra. Muito obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém.